Existem mecanismos na nossa mente que nos aprisionam em dinâmicas. Quando a fala aprisionar em dinâmicas vem, a gente já imagina algo ruim, como se fosse uma punição, né? Aprisionar, punição, né? Tem toda uma lógica simbólica. Mas aprisionar em dinâmicas num contexto da nossa mente, do nosso funcionamento, também pode ser visto não só pelo extremismo, né, pelo absolutismo da polaridade negativa, entre aspas, negativa, mas como uma fase de observação. Se, se existe a tendência de se prender a uma dinâmica, existe algum benefício nisso. E o benefício nisso é porque se prender a uma dinâmica torna aquilo conhecido, torna aquele sentimento conhecido, aquele enfrentamento conhecido, ou também mantém aquele estado emocional conhecido, um estado de falta, uma melancolia, uma angústia, algo não processado ou mal processado. Então a mente, ela gera lógicas, ela gera associações para se manter num contexto conhecido para que então não tenha que gastar energia para o novo. Essa é a natureza. A natureza, ela, quando a gente olha numa precariedade evolutiva, numa primitividade evolutiva, você observa que reter é a garantia de sobrevivência. Um ego que retém. Mas quando a gente olha numa expansão, numa transcendência evolutiva significativa, como por exemplo no contexto solar, você vê que oferecer, nutrir é o que há de mais belo. Né? A gente vê isso do macro para o micro. A gente pode chegar à conclusão também que mentes em que retêm, que resistem à mudança, resistem às evoluções, resistem às melhoras, ou seja, geram as autossabotagens, o que é muito comum na natureza evolutiva, mas existem mentes que se conectam mais com essa história. Então elas são mentes que estão num estado, num nível, num grau baixo. E isso não quer dizer que elas não são inteligentes. É uma mente que não quer pensar diferente. Existe uma rigidez mental. Existe uma má água. Existe um ressentimento. Algo que essa mente precisou congelar e estabelecer porque ela não abre mão. E aí entra uma rigidez. E toda rigidez estabelecida se torna muito difícil de se flexibilizar porque não é da sua natureza. A natureza da rigidez é gerar uma proteção. Então, se essa pessoa não der uma abertura, e como é que essas aberturas tendem a se manifestar na vida? Através de sintomas, né? Depressões, crises, somatizações em si, né? Então, é muito importante estarmos de olhos atentos, de olhos abertos, de ouvidos abertos também, para que a gente compreenda que a linguagem da natureza da nossa existência vai muito além. Por isso somos humanos, né? Porque precisamos parar para pensar e principalmente pensar na nossa própria história. Porque às vezes estamos honrando a morte de alguém no sacrifício da nossa sobrevivência. Porque não foi digerido um dia e continua sendo regurgitado todos os dias numa constante melancolia. Que tem a intenção, na verdade, de resgatar aquele tempo que acabou, aquele tempo que houve um machucado, houve um trauma, aquele tempo que a dor nasceu. Então por isso que não se desapega daquela ideia. Porque ainda o amor é de uma criança, provavelmente, que acredita que aquele ser grande em que se foi, em que aquele amor que se perdeu, aquela decepção que aconteceu, aquela rejeição sofrida, foi porque ela não era boa o suficiente. E isso não é uma lógica adulta, é uma lógica da criança, em que vê todos maiores do que ela. E por isso, em algum lugar da mente, às vezes, ela insiste, abre parênteses, ela se sabota para se manter pequena. Então se acessa uma pulsão de morte, em que a autodestruição vem como uma sugestão, mas não é a autodestruição de si, mas daquela dor não processada.